Eu quero dar boa noite a todos que já entraram, agradecer por estar aqui com a gente. Acho que é um momento de oportunidade interessante de aprender coisas novas. Eu aprendo muito durante todos esses eventos. No fundo, eu tenho que confessar que eu sou o que mais aprende, lógico, né? Porque eu acabo ajudando na formulação das histórias e trocando ideias, então eu, obviamente, aprendo muito. E é muito, muito gostoso estar aprendendo aqui. Quero agradecer aos painelistas, todos vão se apresentar aí com suas histórias, né? O Cirelli, o Guilherme, o Fábio, já estão devidamente apresentados a quem se inscreveu em função, né, do perfil e do, do currículo, mas eu vou dar um minuto aí para vocês desejarem boa noite aí para a turma, né? Fiquem à vontade. Tá bom. Então, boa noite a todos. Um prazer estar aqui presente. Marcelo, obrigado pelo convite. Como você disse, é sempre muito enriquecedor participarmos de debates como esse, né? Cases importantes. E essa troca de experiências, essa troca de informações, ela é muito rica nesse network. Então, muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco aí de um case da Rodobens Consórcio. Guilherme? Vai, Fábio, fique à vontade. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Fábio Vazelli, estou na Perfect Vamelli, diretor de vendas e trade marketing. Tem uma turminha aí também já participando da live. Vamos falar de um case bacana aí de foco. Hoje todo mundo quer tudo ao mesmo tempo, então a gente tem que trabalhar um pouquinho de foco para trazer os resultados mais consistentes. Então, acho que tem uma história legal para a gente dividir e abrir um pouco de debate com todos. É um ano super desafiador, né? Com altos e baixos, né? Gente vendendo muito, outras pessoas vendendo muito pouco, e a gente tem que se encontrar lá na frente dando resultados positivos. Então, boa noite a todos. Vai ser um bate-papo legal. Boa noite aos meus colegas aqui do painel, boa noite a todos aí que estão participando. Eu sou o Guilherme Auger, sou diretor comercial e de marketing da Farmax. Tenho passagens aí pela Colgate, pela Nielsen, pela Bombril, e é um prazer trazer para vocês aqui também um case da minha antiga empresa, que é a Colgate-Palmolive, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre uma situação que nós passamos aí um determinado ano, sobre a chegada de um grande concorrente nosso no Brasil, e a gente onde foi necessária uma mobilização muito diferente do que a gente fazia no nosso dia a dia, né? E contar um pouquinho para vocês como foi isso, e dividir essa experiência com todos aí também, e eu ouvir um pouquinho dos nossos colegas para aprender também um pouquinho. Então, prazer estar com vocês aqui. Legal. Então, vamos começar aqui. Eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês, um pouco diferente dos outros eventos, né? A gente vai continuar com os 3 blocos, nós vamos ter 3 blocos aí, de meia hora, e a gente, então, a expectativa é que a gente vai até às 8h40, estamos começando agora, então vamos fazer os 3 blocos, e vou mudar um pouco a ordem das coisas, né? Eu vou compartilhar aqui a primeira visão da apresentação, para que a gente possam estar acompanhando com a gente. Então, a ideia é a gente está num fluxo, né, num conjunto de workshops, são as ferramentas da gestão de vendas. E hoje a gente vai falar sobre mobilização e foco, ok? Dentro dessa visão, nós vamos ter, então, os 3 blocos. O primeiro, mobilização em grupo. O segundo, foco. E o terceiro, o digital e o vendedor. Acho que esse é um tema, né, que está muito ligado à mobilização de clientes. E aí a gente fecha o circuito nessa jornada de mobilização de clientes. Então, eu vou trazer agora, pedir para o Guilherme iniciar a história dele, que é uma história de cooperação, de um grupo, né, que teve um bom motivo para cooperar,
na jornada, né, que ele teve, e a gente vai falar, então, sobre isso, né, a questão dessa mobilização de um grupo. Guilherme, por favor. Vamos lá. Nos meus 18 anos de Colgate, né, eu tive a oportunidade de passar por 9 diferentes funções, e num desses momentos, né, eu liderava a equipe de execução no ponto de venda. Nós tínhamos, a nível nacional, Marcelo, quase 1.500 promotores, né? E mais ou menos ali por volta de 2009, comecinho de 2009, finalzinho de 2008, um grande concorrente da empresa, quiçá o seu principal concorrente global, né, publica uma reportagem, né, apesar de não ser uma novidade, porque ele já vinha se movimentando em outros países e a empresa, de alguma forma, percebia isso, mas ele publica uma reportagem de aproximadamente 5 páginas na revista Exame, em março de 2009, né, contando como é que seria a entrada dele no mercado, né, como é que foi, na verdade, todo o processo de desenvolvimento daquela marca que estava sendo construída, né, do ponto de vista de marketing, né, e aí isso causou a comprovação, né, e nos deu uma perspectiva do que poderia acontecer, né, e foi um momento onde a empresa começou a ferver, né, tudo fervia, né, muita gente, a gente discutia aqui, discutia ali, a liderança muito agitada. Foi quando a liderança local decidiu que ia criar que hoje se chama Squad, né? Mas que naquele tempo chamava time multifuncional, né? Estamos falando de 10 anos atrás, né? E esse time multifuncional, então, eu fui a pessoa destacada para liderar a área comercial e de trade na época, e esse time era composto por pessoas de marketing, pessoas da área de desenvolvimento de produto, da área industrial, da área de marketing, né, e da área jurídica, que é geralmente um pedaço da empresa que fica fora desses squads operacionais, né, e também a área de visitação médica, né, porque justamente houve uma preocupação, e aí eu acho que vem o tema, né, que a gente está trazendo aqui, uma preocupação com foco, porque a empresa tinha se comprometido, né, a subsidiária tinha se comprometido com um grande desafio de crescimento de vendas no ano, e não poderia, apesar de ser uma enorme ameaça a situação que se apresentava, ela não poderia, obviamente, deixar que todo o seu negócio, todo o trabalho que vinha sendo feito, deixasse de ser feito no seu dia a dia. Então, muito acertadamente, a empresa criou esse squad, e aí esse squad foi colocado todo numa sala, né, que eu não me esqueço, fui eu que fiz o letreiro da porta da sala, escrito Situation Room, né? Colocamos painéis de discussão, e aquela sala ficou, esse grupo ali, e foi muito interessante. Por quê? Porque em uma multinacional, né, por mais integração que ela tenha, sempre existem os silos funcionais, e eu, da área comercial, e de campo, principalmente, porque cuidava da equipe de merchandising, tinha pouco acesso à estratégia real da empresa, né? Eu via aquilo que me era comunicado, né? E, justamente por isso, foi muito interessante, porque a empresa se viu na necessidade de quebrar esses silos para poder lidar com um problema completamente novo, né? Essa empresa concorrente divide mercado com ela nos outros países, quase que cabeça a cabeça, né? E isso era uma ameaça muito grande, uma vez que o mercado de cremes dentais no Brasil é um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo, né? Principalmente em consumo per capita, isso eu posso afirmar, que eu me lembro bem dos números, né? O consumo de creme dental no Brasil, per capita, é o maior do mundo, né? Disparadamente. Apesar do creme dental no Brasil ser o mais barato também do mundo, né? Mas foi justamente uma ameaça que se apresentou, então a gente e aí o desafio, né, falando um pouco da questão do foco, foi justamente a gente lidar com aquela situação sem comprometer o dia a dia da empresa. E mesmo depois, né, dessa reportagem, né,
e na reportagem estava bem claro que eles fariam um lançamento low profile, com base em geração de demanda, né? Eles demoraram para continuar, para seguir o plano. Isso gerou um estresse enorme, porque a gente fez, através de Wargaming, quase um mês de imersão em tudo que foi possível ser feito, né? Montamos um plano e ficamos ali com o dedo no botão vermelho quase 3 meses. E aí percebemos que eles lançaram a marca na região grande do Nordeste, lá em Fortaleza, né? E começamos a mapear. E aí eu me mudei para Fortaleza, você vê o foco que foi dado, eu e a minha colega de marketing mudamos para Fortaleza, e lá ficamos mapeando cada um dos passos desse concorrente, né? E a gente mapeava tudo, tá? Desde importação de produto, na Anvisa, registro de produtos, a gente mapeava presença de promotores no ponto de venda, distribuição, tudo, né? E aí foi muito interessante, porque num desses momentos, né, eles começaram a investir, a sobreinvestir, e a gente foi desafiado a criar uma estratégia que a gente chamou de regra de um ou mais, que assim, para cada coisa que eles faziam, a gente tinha que fazer uma ou mais, né? E aí, contando uma história interessante, a gente teve, e aí, nesse ponto, né, como tinha uma pressão muito grande da corporação, o CEO baixou lá, né, para ver como estava o andamento. E nós levamos ele para conhecer o campo, ele pediu para visitar a loja, ele foi numa loja, da Lojas Americanas, no centro da cidade, e lá tinha uma gerente que chamava Sueli, eu não me esqueço o nome dela. E a gente precisou fazer um trabalho especial com a Sueli. Por quê? Porque o sobrinho dela era promotor do concorrente, e ela não tirava o ponto extra do concorrente de jeito nenhum. E aí a gente tinha a regra do tal do um ou mais, e como era a visita do CEO, como todo bom profissional de campo, a gente queria fazer 2 pontos extras, né? E na sessão não tinha 2, né? Então foi uma dor de cabeça, a gente encheu a loja de material de ponto de venda justamente para compensar a regra do um ou mais, mas o que acabou acontecendo daí para frente, né, foi que a regra do um ou mais virou quase que uma regra corporativa de execução para a concorrência. Então a gente treinou toda a equipe comercial, a gente assegurou os investimentos necessários para isso. E, claro, a passada parte do teste, né, todo esse aprendizado, eu acho que aí vem a questão do foco também, que esse aprendizado que foi gerado nesse teste foi todo documentado, né, todo documentado também com indicadores. Isso virou quase que um book, né, para empresas, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, né, justamente para ajudar as outras subsidiárias que porventura passassem pela mesma situação, né? Em resumo, Marcelo, o que acabou acontecendo é que mesmo depois aí eu saí da Colgate quase 10 anos depois de ter participado desse squad, né? Gosto agora de falar, participei de um squad, né? Mas desse grupo multifuncional, esse concorrente não conseguiu construir a base de consumidores que ele, na época, sinalizou que faria, né? A Colgate saiu de 60% de mercado na época, um pouco mais, 60 e poucos, para 74% de mercado, na última leitura que eu tive acesso, né? Mostrando que esse concorrente que queria disputar cabeça a cabeça a liderança da categoria, acabou tendo aí na época também na média de 10% a 12% de mercado nos seus picos mais altos. Então, acho que esse é um exemplo de que quando você dá o foco, né, e você consegue fazer com que a empresa siga ela siga o seu caminho, né? Deixa eu parar aqui que o Marcelo me deu essa missão para a gente controlar o tempo, já deu meu tempo, deu essa missão, né, de, primeiro, assegurar esse foco, deixar esse aprendizado, né, e fazer com que realmente isso fosse efetivo não só naquele momento, mas que construísse aí toda uma história de sustentação desse resultado para frente. Acho que esse foi o resultado daquele momento em que aquele foco valeu a pena. Legal, bacana. É uma história, eu já até conheci essa história, mas é uma história muito interessante, de como você mobiliza a empresa toda para um único foco, e nessa mobilização você traz setores diferentes, você traz finanças, trade, marketing,
vendas, toda a operação para uma batalha e uma batalha que foi vencedora, né? Quer dizer, era uma batalha que muita gente dizia que não ia ser vencida nunca, né? Porque era contra um gigante. Então, Davi versus Golias aí nessa jornada. Eu vou passar agora alguns conceitos aí para vocês, pessoal, como a gente faz sempre, e vou abrir aqui a apresentação. Bacana. Então, a ideia aqui desse bloco é mobilização em grupo. Então, o primeiro item que eu queria tocar com vocês é a importância, quando você vai mobilizar o teu grupo, você sendo um regional, você tendo uma filial, você, enfim, tendo um grupo de pessoas aí que trabalha com você como gestor de vendas, é muito importante que você tenha um conjunto de rituais. E esses rituais, vamos chamar de revisões em grupo, eles têm 3 propósitos fundamentais. Então, o primeiro propósito é que, nesses rituais, você estabelece o status das pessoas. E nós, como seres humanos, temos uma necessidade fisiológica de ter status. Fisiológica. Não é só aquele seu vizinho que tem aquela moto barulhenta, né? Que você fala assim, pô, esse cara gosta de aparecer. Tal. O status dele é o que ele gosta, realmente, né, de aparecer com o barulho da moto. Mas todos nós queremos ser reconhecidos, todos nós queremos ter uma posição, não precisa ser uma posição de destaque, mas uma posição que nos identifique dentro do nosso grupo de referência. Então, os rituais de revisão em grupo, no Brasil, são feitos de forma muito simples e, na prática, muito menos vezes do que deveriam. Então, as pessoas dizem, nossa, mas que reunião é uma perda de tempo, né? Mas reunião não é perda de tempo, tá? Na minha opinião, uma boa reunião, ela é a melhor forma de você comunicar a estratégia e manter o grupo alinhado a essa estratégia. E a melhor forma de você gerar esse alinhamento emocionalmente é você reconhecer regularmente as pessoas do grupo pelos pontos fortes que elas têm. Todo mundo tem pontos fortes. E aquela pessoa que não tem nenhum ponto forte, não tem nenhuma contribuição, você pode demiti-la, tá? Pode demiti-la imediatamente, você não precisa esperar nada, não. Se você não vê nenhum ponto forte nela, não sei por que ela está no seu time. Quem está no time tem que ter um ponto forte. E você tem que reconhecer regularmente esse ponto forte. Então, a questão de atribuir status às pessoas do grupo é uma questão fundamental nessa revisão e na mobilização do grupo. A segunda coisa, que também é uma necessidade neural básica do ser humano, é de que as pessoas começam a se sentir pertencendo a algum grupo, pertencendo a um time. Isso só acontece quando as pessoas tratam dos mesmos assuntos regularmente, com regularidade. Antigamente, né, isso é uma coisa até negativa, né, no sentido de que a gente perdeu muito senso de comunidade, a gente tinha a missa, 6 horas da tarde, ou culto na igreja evangélica, ou seja lá em que religião você tem um ritual regular, e hoje as pessoas vão menos a esses rituais. Em tempo de Covid, então, estão indo muito menos. Isso é uma perda para todos nós. Por quê? Porque é participando desse tipo de revisão em grupo que a gente gera esse sentimento de que eu pertenço àquele grupo, de que eu faço parte de uma jornada, eu faço parte de uma luta ou de adquirir uma vitória. A história do Guilherme conta muito sobre esses 2 pontos. Obviamente, em cada regional, a disputa era feita e a mensuração era feita palmo a palmo. Então, obviamente, tinham controles que mediam em cada região como é que estava a briga, né, lá com o concorrente. Ele não me contou, não, mas eu posso contar. Estava da Procter & Gamble e da Oral-B, né? Uma história clássica hoje de marketing. Como ele trabalhava lá, ele tem algumas reservas, mas eu não trabalhava, posso falar à vontade. Então, a gente está falando de Colgate e Oral-B. E ele também não pode jogar nada em mim, né? Então, está longe, né? Está lá em Divinópolis e tal. Então, nessa briga, obviamente, eles mensuraram. Cada grupo lá, por exemplo, de Fortaleza, tinha lá uma mensuração, o grupo de São Paulo era outro, o grupo de Belo Horizonte era outro,
e todo mundo acompanhava se havia alguma região que estava perdendo para o concorrente. E não querer perder gera essa questão, né, fundamental de, olha, eu não quero ficar para trás. Nosso grupo não pode ficar para trás. Isso aí gera uma força incrível. Por fim, eu quero compartilhar com você um terceiro ponto, que não é menos importante para você que é gestor. A pressão do grupo sobre os membros do grupo é essencial para a execução de alta performance. Enquanto você, gestor, a sua pressão, você botar pressão no funcionário, é cada vez mais fora de moda, é cada vez mais danoso a sua relação com ele e a relação com o grupo, obviamente a gente não muda sem pressão. Eu não mudo sem pressão. Seus filhos não mudam sem pressão, seus funcionários não mudam sem pressão. Para fazer mudanças e para fazer avanços, nós precisamos de pressão como seres humanos. Tá? A gente precisa de pressão. Mas como a gente está hoje vivendo uma cultura onde nós, gestores, nós líderes, não podemos botar muita pressão, porque senão a turma espana, né? Diferente da nossa época, né? De jovens, onde nossos chefes pintavam, né? E bordavam, faziam o que queriam, e a gente sobreviveu, né? Nós sobrevivemos a tudo isso e avançamos. Hoje você tem que ser muito cuidadoso. Então, você trabalhar a revisão em grupo e trabalhar os objetivos do grupo como sendo objetivos de todos, gera status, pertencimento e pressão. Então, minha recomendação nesse ponto específico é, pessoal, trabalhe em grupo, crie, se sua empresa não, metade das empresas não criou disputas entre grupos, chame um outro colega gerente e dispute lá alguma coisa, uma caixa de bombom, né? uma tarde na churrascaria, enfim, a churrascaria deve estar mais barata, né? Ou não, né? Porque agora com essa crise de proteína, né? Carne está meio cara. Então, é mais um motivo para as pessoas querem comer carne na churrascaria. Então, faz uma disputa entre dois grupos. Então, né, nesse processo, você vai gerar um monte de energia emocional para que isso aconteça. Ok? Então, esse é o meu recado focado aí para vocês. Invente disputas onde o seu grupo, onde o seu time dispute com alguém de forma positiva e vocês possam estar dando risada e assim como tem nos esportes, enfim, qualquer campeonato. Beleza? Eu nem comentei hoje, mas na área de QIA aí, você pode colocar a sua pergunta para que a gente possa responder ao final de cada bloco, tá? Então, eu acho que esse foi o bloco da mobilização em grupo. Então, junte o seu grupo, ache uma Procter para brigar, né? E mesmo você sendo pequenininho, com o GAT versus Procter, você pode vencer dentro da sua luta, tá bom? Próximo bloco, a gente vai falar de foco. Foco. E é claro, mobilizar a equipe é muito importante, achar uma luta, né, é muito importante, mas não adianta a gente fazer isso se a gente não tiver foco. Então, vamos ouvir a história do Fábio, que vai falar aí, então, sobre foco. Foco. Pois é. Por falar em foco, eu tirei meus óculos para focar melhor. Seguinte, conversando com o Marcelo, né, a gente entendeu que foco era um assunto interessante para a gente desenvolver, e eu lembrei um pouquinho do meu início na empresa, né? Há 5 anos atrás, quando eu entrei na Perfet, das marcas de balas, gomas de mascar, etc., pirulitos, eu vi que a nossa execução em campo era bastante complexa, né? A gente vai até o ponto de venda e até o consumidor de diversas formas. Vai por distribuidores, vai por atacadistas, vai diretamente por contas especiais, vai com outras parcerias, vai com e-commerce. Então, assim, é uma categoria muito pulverizada. E a primeira coisa que eu percebi era que todo mundo queria tudo ao mesmo tempo. Então, queriam ganhar distribuição numérica, quem trabalha com produtos de consumo de massa sabe que isso é um componente importante. A gente queria executar muito bem todos os nossos produtos no ponto de venda, porque um produto de impulso, ele tem que estar lá na cara do gol, né? Você vai comprar alguma coisa, você vê uma bala, uma goma de mascar, você quer comprar porque tem vontade, porque admira o sabor, tem aquela necessidade funcional de refrescância, não é muito impactado pela execução no ponto de venda.
E do lado interno, você tinha uma demanda grande por suporte às marcas da companhia, né? Então, tinha marcas de gomas de mascar, tinha marcas, diversos formatos, tinha marcas de balas, diversos formatos, tinha pirulito, então, era complexa a execução. Quando você tem uma equipe direta, você consegue ter um controle melhor do ponto de venda do mercado, e você faz a segmentação do ponto de venda. Eu vou ligar o cronômetro aqui, porque o Marcelo pediu 10 minutos e nem liguei o cronômetro. Espera só um segundo. Tá. E aí, não é o nosso caso, a gente não controla o ponto de venda, a distribuição é feita de forma indireta. Então, são distribuidores, são atacadistas que trabalham com a Perfect e com mais um monte de indústrias, né? No momento que a gente chega para esse cidadão que está lá, né, com a pasta embaixo do braço, com o laptop, com o handheld, entrando em cada ponto de venda, e pedir para ele fazer tudo do jeitinho que você queria, e mais acrescentar novos pontos de venda, executar aquela marca, puxar essa marca, veicular aquela comunicação, todo mundo queria tudo, né? Colgate deve passar por problemas parecidos, mas é mais focado no moderno, mas nós tínhamos essa demanda. Todo mundo queria tudo em todos os lugares. Então, a primeira coisa que eu tentei mobilizar um pouco a empresa e dirigir um pouco mais a estratégia foi definir o que eu queria de cada canal de distribuição, né? Tem canais de distribuição que você vai conseguir exigir, não dá para fazer execução de igual em todo lugar. Então, a gente definiu papéis. Então, o canal atacado tem o papel de aumentar a sua distribuição. Ele consegue executar bem? Não. Então, não pede para ele executar bem, pede só para ele fazer distribuição. O canal distribuidor são os caras que têm mais domínio sobre o ponto de venda, do ponto de vista de executar, colocar um equipamento, um material de merchandising, uma comunicação. Ele está fazendo bem feito isso? Não, pode melhorar. Então, vamos cobrar a execução dele melhor do que ele está fazendo e parar de fazer tanta pressão na expansão numérica, porque ele tem oportunidade de crescer, mas vamos primeiro fazer uma coisa, depois a gente faz outra. Legal. E depois foi a escolha de que marcas e que produtos você vai atuar e pedir atenção desse vendedor, né? E aí que vem a maior briga. A maior briga é todo mundo quer suportar todas as marcas. E a gente teve que fazer um processo de negociação grande na empresa, dizendo o seguinte, olha, vamos com calma. O cara tem a Perfect e mais N indústrias para vender. E cada um tem os seus cavalos de vitória lá, são os melhores cavalos, e vão apostar naqueles melhores cavalos. Dá para você pedir tudo para o cara? Ele não vai lembrar. Ele não vai dar atenção. Então, o que a gente fez? A gente, como eu falei, a gente não conseguia segmentar o mercado. Eu não tinha controle do ponto de venda. Então, é o seguinte, vamos segmentar, então, o calendário. Durante um período de tempo, todos vocês em campo vão focar numa única marca, numa única família. Então, imagina que há toda aquela imensidão de ferramentas, de investimentos, de programas de incentivo, de mecânicas de descontos, de execução no ponto de venda, falava uma única língua, aquela marca e aquela família de produtos. E isso por um período de tempo. Então, o que aconteceu? Os outros produtos foram esquecidos? Claro que não, tem uma demanda normal para aqueles produtos, né? Era um pedido normal, aí nessa vai gerando, tal, tem atratividade, tem o poder do mercado, mas o suporte da equipe de vendas para fazer algo a mais do pedido normal era pedido para um único foco durante um período de tempo. E aí, no outro período seguinte, era outra marca, outra família de produtos. O que acontece com isso? Tem um item que ele nunca vai esquecer. Quando ele entrar no ponto de venda, ele vai estar sendo martelado. Cara, esse mês é esse produto, essa família, eu não quero outra coisa. Então, ele nunca vai deixar de fazer aquele produto, porque não tem mais do que um para escolher. Então, o que aconteceu foi que isso gerou um impacto grande, porque antes a gente pulverizava a atenção, pulverizava o investimento, colocava tão pouco dinheiro em muitas caixinhas, que você não gerava impacto. Então, quando você foca, você dá mais impacto. E aí você trouxe mais resultado, não só de distribuição, como mais resultado de execução e, consequentemente, maior venda, e a gente ganha market share fazendo isso. Naquele período, eu dei um salto. Vai cair quando o cara mudar para outra marca? Vai um pouquinho, mas tem um uplift residual que fica. E esse que é o jogo.
você dá os saltos, cai um pouquinho e permanece um pouco mais alto. Daqui a X meses, você vai fazer de novo um salto, vai voltar, porque realmente o impacto é grande, é muita ação envolvida para aquela mesma família. Funcionou muito bem, isso gerou um engajamento da equipe, quando eles percebem que aquele esforço deles deu resultado, e a gente passou a trabalhar um pouco melhor com esse conceito de foco, de escolher as batalhas, qual marca você vai suportar, qual canal você quer atuar. Então, toda a discussão com a equipe se voltava para qual é o problema que você tem que resolver, né? Qual que é a sua maior oportunidade? Vamos escolher, você vai para o seu maior problema ou sua maior oportunidade? Às vezes custa mais caro ir para o maior problema, vamos para uma maior oportunidade que está mais barato. Então, vamos lá, escolhe ela e persegue ela até conseguir antes de passar para a segunda prioridade. E a nossa tendência, e aí o resto da história é essa, a gente deu certo nessa iniciativa e nos anos seguintes começamos a inserir novos focos dentro dessa agenda. Então, ó, já que vai dar foco nesse período, também coloca essa marca também, porque ela é parecida, ela vai estar no mesmo ponto de venda, coloca ela também. Mas aproveitando que ela vai estar aqui, tem esse novo produto aqui também que eu quero que dê atenção a ele, e aí você começa a diluir a atenção e você não consegue gerar o mesmo resultado. Então, o desafio agora tem sido essa negociação interna de definir as batalhas. O aprendizado foi, é difícil, escolher as batalhas exige coragem para você tomar a decisão do que não focar, e esse é o mais difícil, né? Então, a segunda ou terceira marca da companhia vai ter que esperar um período de tempo até voltar a ter o foco das atenções e provar por resultados, né? O que foi interessante e benéfico foi que essa ação gerou resultados positivos muito para aquelas marcas que não eram marcas reconhecidas no mercado, famílias ainda em desenvolvimento, né? Então, famílias bem estabelecidas, produtos bem estabelecidos, já com uma boa distribuição, uma boa visibilidade, elas alavancaram menos. Mas aquelas que tinham muito potencial, que tinha boa resposta com o consumidor, mas não tinha chance de aparecer lá no prime time, né, porque ela estava subdesenvolvida, mas tem um grande potencial, essas cresciam 30%, 40%, 50% a performance durante o período de tempo que a gente apostava, né? Única e exclusivamente por causa do foco. Se não fosse dado foco, ela ia continuar naquele mundinho pequenininho, né, de ações pequenas e pulverizadas ao longo do tempo. Então, isso gerou um grande engajamento da equipe, se discute sempre foco e sempre as prioridades, é dificílimo escolher as prioridades, porque você tem que deixar outras, e existe um jogo político enorme em saber quais batalhas você deve aceitar, quais batalhas você não deveria aceitar, mas no fim todos celebraram, a equipe entendeu o propósito dessa forma de trabalhar, o que é mais importante, se engajou, e não foi uma decisão top-down, né? Foi uma coisa que eles entenderam o resultado, começaram a praticar esse tipo de discussão, e hoje já estão nesse círculo de escolhas, batalhas, e vamos até conseguir gerar o resultado. Vem a novo calendário, vem para a escolha, vai naquela e gera um resultado. Então, a moral da história é escolha certas batalhas, engaje a equipe para que eles entendam o propósito e o que eles estão buscando, porque sem o engajamento e sem o entendimento não tem o compromisso, né, o comprometimento. E depois disso é fazer o plano e traçar as metas. E a gente fez isso, mediu as metas e aí você tem que fazer as correções. Então, funcionou para algumas coisas, para alguns canais, para algumas famílias, não funcionou tão bem para outros, e aí o ciclo normal de ajuste, né? Ajusta, faz um novo planejamento e sai definindo o calendário. Então, esse é o aprendizado, não é fácil. Hoje em dia, todo mundo quer tudo, você viu a pesquisa aí, né? Prioridades aparecem semanalmente, e se você leva um mês para realizar uma ação e aparece semanalmente uma nova prioridade, você nunca vai executar nada, né? Você vai ter 4 prioridades no mês e você leva um mês para gerar uma ação. Não termina as prioridades anteriores, né? Então, acho que foco realmente é um negócio que é fácil de falar, mas é difícil de executar. E exige muita coragem e muita disciplina. Então, essa era a história que eu tinha para contar, Marcelo. Legal, muito boa. Eu gosto muito dessa história aí também, porque ela é diferente, né? É diferente. E é a história do risco, da coragem
e da energia necessária para você se concentrar e gerar a reação que precisa ser feita. Energia concentrada. Muito legal. Eu vou compartilhar com vocês aqui, obrigado, Fábio, a apresentação, para a gente falar um pouquinho sobre foco, né? Eu acho que esse é um dos assuntos mais interessantes e complexos, né, que a gente tem dentro da nossa jornada executiva. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Há uns anos atrás, eu fiz uma apresentação, uma palestra, e coloquei esse aborígene australiano, que eles naquela região, na Oceania, são as populações de civilizações mais antigas, né? Com características mais antigas, ancestrais que nós temos. E aí uma das coisas que é muito interessante é que nós somos filhos, todos nós somos filhos, de pais com déficit de atenção. Então, pô, Marcelo, mas como assim? Né? E às vezes eu acho engraçado, as pessoas falam assim, meu filho tem um pouco de déficit de atenção. Eu falo, mas só o seu filho? Todo mundo tem um pouco de déficit de atenção. A gente quer que o nosso filho seja o Batman, o super-homem, mas a verdade é que quando os nossos ancestrais estavam andando nas savanas, todo mundo que era bem concentrado, que ficava prestando atenção com bastante detalhe nas coisas e tudo mais, acabou morrendo, comido por tigres de dente de sabre, leões, animais maiores. E todo mundo que tinha déficit de atenção, ficava antenado em tudo, em qualquer movimento, em qualquer arbusto que se mexesse, qualquer folhagem que se mexesse, saía correndo, esses foram os que sobreviveram e geraram a raça humana. Então, você pode viajar para o exterior, você pode ir para a Alemanha, você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para o Japão. As pessoas têm déficit de atenção, as pessoas têm dificuldade de se concentrar nas coisas, não importa a cultura. Nós, seres humanos, temos isso. Você tem isso como gestor, e a sua equipe tem isso. É claro que dentro da jornada executiva, normalmente quem sobe é quem tem mais concentração. Mas lembrando que é uma situação humana ter o déficit de atenção. E para isso, como eu coloquei, faz parte da nossa natureza. Faz parte da nossa natureza. Vamos aceitar isso. Então, essa história de, nossa, nós temos que ser mais focados, não é um bom caminho. A nossa natureza é que nós não somos focados. Então, a gente tem que aceitar que a gente não é focado para começar a alterar as coisas. O segundo ponto é que nós adoramos a procrastinação. Então, essa palavra, né, complicada, que de vez em quando volta à moda depois, que é o quê? Depois eu faço, depois eu ajo, depois eu resolvo. Isso faz parte da nossa natureza também. Também faz parte da nossa natureza. As pessoas procrastinarem, as pessoas deixarem para depois o que deveria ser feito. Eu estava conversando com um cliente meu, e a gente estava num debate. Ele falou, puxa vida, esses indicadores aqui, eles já estão em outros fóruns de cobrança, em outros painéis. Vamos colocar outras prioridades. E aí, como era uma reunião mais aberta, ninguém foi contra, mas eu fiz a pergunta depois para ele, assim, quantos % da equipe está fechando a meta desses indicadores que nós estamos repetindo? 50%. Então, presta atenção na sua equipe, em quantos % da sua equipe está fechando meta. Porque toda vez que você abre uma nova frente, você leva essa pessoa ao déficit de atenção e à procrastinação, que é a nossa natureza. Você está dando espaço para isso, que é a nossa natureza. Por fim, eu quero colocar um ponto que é muito importante, que apareceu na história, né, do Guilherme e também na história do Fábio. Para a gente aumentar foco, a gente precisa de adrenalina. A gente precisa de adrenalina. Puxa vida, a prova é amanhã. E eu estou há 3 meses sem estudar essa matéria. A adrenalina, você nem dorme, né? Você fica acordado a noite toda estudando. A adrenalina aumenta o nosso foco.
Então, o que é interessante nessa jornada que eu quero falar ainda sobre foco? Número 1, o foco não faz parte da nossa natureza. Então, para de dizer que precisamos aumentar o foco. Nós não precisamos aumentar o foco, nós precisamos aumentar a adrenalina. Por quê? Porque a gente não consegue aumentar foco. E como é que aumenta a adrenalina? Criando uma situação, um campeonato, onde você tenha um prazo muito curto para entregar um resultado. Então, o Fábio colocou uma história que é muito interessante de aumento de foco dentro de um único produto. Mas eu já ouvi essa história contada pelo chefe dele. E o chefe dele conta com mais clareza o prazo curto que tinha para fazer as coisas. Né? Tinha o foco e tinha um prazo desse tamaninho para ir resolvendo, porque se aquele negócio não desse certo, ia ter que voltar atrás. Então, aumenta o foco e eu quero ver show me the money. Né? Então, quando você coloca prazos muito curtos, e aí eu vou sugerir para você, você quer foco? Bota um prazo semanal. Eu tenho uma sobrinha que estuda numa escola que tem prova toda semana. Toda semana tem prova. Pergunta se ela não estuda todo dia. Todo dia a menina está estudando. Por quê? Porque a adrenalina está sendo mantida num certo nível. E esse nível que leva ao foco, ele vem de finalizações de ciclo curtas. Então, minha recomendação para você, número 1 que eu coloquei lá, coloca o time para disputar com outros times. Ok? Segunda recomendação, faça ciclos semanais de cobrança, onde você reconheça e onde você expõe o grupo a um fechamento semanal. Quando você tem fechamento semanal, as pessoas começam a se preocupar com a meta do dia. Todo mundo sabe que eu sou super fã de meta do dia, que é o dia que interessa. Então, foco. Respeite que as pessoas não têm foco. Aceite que a gente tem muita dificuldade com foco, eu estou me incluindo. E crie um método que ajude as pessoas que não têm foco a alcançarem o foco com a adrenalina da cobrança semanal. Semanal, poxa, vai ter segunda-feira, vai ter reunião, poxa, eu vou ter que mostrar o meu número para todo mundo. Não tem pressão. Tem uma pergunta aqui que eu quero responder daqui a pouco. Como é que você pressiona sem fazer pressão? Né? É uma pergunta boa e é uma resposta interessante. E talvez eu já esteja chegando na resposta agora, que é a seguinte. É claro que a pessoa precisa de pressão. É claro que a pessoa precisa de adrenalina para gerar foco. Tá legal? Como é que você faz? Revisões semanais. Objetivo vital. Isso gera velocidade, qualidade e produtividade. Então, a história do Fábio, que eu achei mais interessante, foi que ele colocou um único objetivo vital. Um único objetivo vital. A gente não consegue prestar atenção em mais de uma coisa. Pô, Marcelo, mas eu tenho várias outras coisas que eu preciso fazer. Não se preocupe. Lembra, eu tenho uma história que eu passo de vez em quando, que é dos dominóis. Sabe aquele negócio que tinha na televisão? Tinha um monte de dominó, que você derrubava um dominó e caíam centenas ou milhares de dominóis? Você precisa ter a coerência, a sabedoria e a pesquisa, até para perguntar para a gente, se você quiser, e perguntar, Marcelo, quais são os 2 dominós que eu tenho que derrubar para derrubar os outros milhares? Acredite, sempre tem os 2 dominós. E acredite, não é cobrar vendas. Já te digo, não é cobrar vendas. Pode ser cobrar o número de pessoas em eventos, né, Sireli? O número de pessoas em eventos. Pô, tive um número bom de pessoas em eventos, as vendas vão acontecer, o mix vai acontecer, aquilo que eu quero acontecer. Pode ser um número de clientes positivados com abalamentos, que foi exatamente a estratégia do Fábio. Quer dizer, ele aumentou o número de clientes positivados e, naturalmente, com o maior número de clientes positivados, ele não ia comprar só um SKU, ele comprava um mix. O que o próprio cliente pedia. Mas aumentar o número de clientes positivados não é cobrar vendas. É um objetivo vital que é um dominó, que derruba e vai derrubando, e vai derrubando, e vai derrubando, e aí daqui a pouco você está cheio de vendas. Então, o objetivo vital, ele é um objetivo que está ligado
um indicador que eu chamo de desempenho. Pode ser mix, ele pode ser positivação, ele não é vendas, ele não é margem final, ele não é objetivo de resultado. Foca num objetivo que vai derrubar os demais. A história do Fábio é sensacional porque ele prova que não dá para derrubar 30 dominós ao mesmo tempo. Mas ele derrubou um dominó, que foi derrubando o outro, que foi derrubando o outro, que foi derrubando o outro, e assim por diante. E eu acho essa história fantástica por causa disso. Por fim, eu tenho uma balança do lado da minha cama, né? Por quê? Já citei, checagem diária. Checagem diária, de novo, é a melhor forma de você manter um certo nível de adrenalina necessário para o foco. Não tem problema você cobrar diariamente, não tem problema você perguntar como é que foi ontem, se alcançou a meta. Isso não é pressão, isso é muita pressão, mas é uma pressão aceitável, é uma pressão que faz parte do jogo. Você não pode fazer pressão na frente de todo mundo, cobrar o sujeito que está mal, chutar o cara no meio da reunião, né, na frente de todo mundo. Isso é proibido. Agora, no one-to-one, no 1-a-1, você deve perguntar para ele como é que foi ontem. Puxa, não fui bem. Pô, mas hoje você vai melhor. Eu confio em você. Dá uma palavra de esperança, dá uma palavra positiva. No dia seguinte, ele tem que saber que você vai perguntar de novo. E de novo até o final dos tempos. Todo dia você tem um encontro com ele. Isso gera adrenalina. E o que acontece? Derruba a procrastinação. Então, aqui é exatamente o contrário. A checagem vai atuar sobre todos os pontos da nossa natureza ao contrário. Alguém aqui acompanha diariamente alguma coisa? A gente acompanha de vez em quando. Mas você, como gestor, o teu papel principal é definir o foco, você acompanhar de forma contínua e diária por 3 minutos. 3 minutos, um papo de 3 minutos com cada um. Você já imaginou o poder que tem isso? Então, experimenta. Se você não imaginou, experimenta. Porque, de fato, é isso que vai gerar foco. Tá legal? Então, eu não sou bonzinho, não, tá? Mas eu acho que a gente, com respeito, a gente pode trazer mais resultados para a nossa equipe de vendas, que precisa vender mais para ganhar mais. Ok? Bom, nós vamos para o terceiro bloco, e eu espero que eu tenha respondido a pergunta lá do Q&A, né? Como é que eu pressiono, sem fazer pressão na frente dos outros? Não é assim. Cirelli, por favor. Legal, Marcelo. Bom, deixa eu disparar meu cronômetro aqui, então. Muito bem. Mais uma vez, obrigado. É um prazer imenso estar aqui dividindo o espaço e ouvindo essa verdadeira aula de cases de sucesso e esses complementos que você tem feito, Marcelo. Muito rico, muito rico. Tem colegas meus aqui que já falaram aqui, pô, já despertou um gatilho mental aqui de ações que eu vou fazer e tal, muito legal. Já valeu a noite, tá? Já valeu a noite. Mas eu queria contar para vocês um pouco do que aconteceu conosco na Rodobens, e aqui falando especificamente da unidade de consórcio, quando nos deparamos todos nós, né, com a pandemia aí, meados do mês de março, e nós temos um dos canais de distribuição nosso, são concessionários do próprio Grupo Rodobens e concessionárias parceiras. E essas concessionárias de automóveis, né, caminhões, veículos pesados, precisaram fechar as suas portas em função do lockdown. Fecharam as suas portas. E, nesse momento, a força de vendas se viu em pandemônio, né? Se viu apavorada do que eu vou viver, né? Quanto tempo isso vai durar, o que eu faço da minha vida agora, né? E agora, o que eu faço, enfim. Entraram aí numa sensação, vamos dizer, de desespero até. Óbvio que você tem vendedores que o cara vendeu bem o mês passado, então ele tinha um recurso para receber nos próximos meses e tal, mas tem muita gente que é o dia a dia, né? Então, as pessoas ficaram aí apavoradas. Então, nesse sentido, nós tínhamos uma ação que fazíamos com certa frequência, que era reunir os clientes das nossas concessionárias para que, nesse dia, né, a gente realizava lá um jantar, um happy hour,
com volume de clientes, 30 clientes, 40 clientes, 50 clientes, enfim, de acordo com a concessionária, e de forma pontual, nessa ou naquela concessionária, realizava-se lá um evento, e ali você ofertava o produto consórcio, enfim, para as pessoas que estavam lá participando. Essa era uma prática de sucesso, né? Você reunia, as pessoas sabiam que ia lá, ia ser ofertado consórcio, tinha lá um promocional e tudo mais. E nesse momento, concessionária fechada, como é que iríamos fazer a partir de agora? E aí, né, a nossa equipe começou a discutir, e através da superintendência que atua nesse canal, aí, liderada pelo Cláudio Jesus, deve estar até aqui conosco no grupo, eles falaram, vão experimentar um jantar virtual, um happy hour virtual, e eles consistia, ao invés de levarmos o cliente para a concessionária, para algum ambiente, irmos até a casa do cliente. De que forma? De forma digital, como estamos fazendo aqui, através do Zoom. Então, esses clientes foram convidados a participar de uma live, né, o nome da moda, né? Falamos de squad, enfim, agora tem o nome da moda, é live, para que ele, naquele dia, num determinado horário, normalmente um horário fora do expediente, ele se conectasse conosco e teríamos lá, então, um promocional, uma oferta de produtos, colocamos lá uma pessoa para trocar uma música, um barzinho e violão, e ele recebeu na casa dele, através do mototáxi, do motoboy, do iFood, enfim, um kit, meia dúzia de cerveja, um suco, um refrigerante, lá algo para ele mastigar, um amendoim, uma castanha, enfim, de acordo com a região. E aí foi muito legal e as coisas aconteceram porque a gente interagindo com o cliente feliz, mandando mensagem e tal. Fizemos um, foi muito bacana, fizemos o outro, também foi legal. E aí, de repente, a gente viu que a audiência começou a baixar. Então, aquilo que a gente tinha achado, que tinha encontrado a solução mágica, ela também começou a baixar, né? Então, é um pouco do que o Fábio falou, você deu um pico e depois ela começou a baixar. E aí, nessa busca para entender o que estava acontecendo, por que estava abaixando a nossa audiência, né? Por que as metas que a gente tinha estipulado no início conseguíamos atender, agora a gente não estava mais atingindo esses objetivos, e esse incômodo, né? De novo, vamos entender o que estava acontecendo. Mas algumas áreas, alguns vendedores, alguns consultores continuavam tendo sucesso. Ele convidava 10 clientes, os 10 clientes participavam. Nós fomos entender com ele o que acontecia, então, né? E nós percebemos que essas pessoas, na verdade, o vendedor ia até ele, né? O consultor ou a consultora, ia até o cliente, levar o kit, e lá, nesse momento, ela valorizava aquele simples kit, né? Não é algo fantástico. E essa ação de ir ao encontro, de se relacionar com o cliente, e falar para o cliente, você é importante para nós, né? Está aqui um kit, hoje à noite teremos um evento, ou amanhã à noite, tal. E essas pessoas, então, passavam a ter uma audiência maior. Então, nós replicamos essa prática em todas as nossas unidades, enfim, em todas as concessionárias que participavam, seja ela uma concessionária do grupo, seja ela uma concessionária parceira, essa orientação de que o vendedor pudesse levar. Então, esse movimento, né, gerado com essa inovação, e muitas vezes falamos em inovação, e a inovação é algo imaginado que tenha que ser tecnologicamente, não. A inovação era algo que não era novo, era você ajustar um processo, ou seja, levar o kit até o cliente, levar aquela oferta, o relacionamento com o cliente. Então, a partir daí, a gente passou, então, a incentivar ainda mais a interação, né? Então, no pré-evento, né, tem lá um grupo de WhatsApp de todo mundo que está participando, e aí os vendedores, as consultoras entregam o kit, tira a foto com o cliente, coloca o cliente lá no grupo, e aí o outro também coloca, e essa é a disputa saudável, o Marcelo se referiu disso, né? Essa competição saudável. Por que aquela concessionária está levando número X de clientes, por que eu vou ficar para trás, eu quero levar também. Então, essa disputa, esse agito nos grupos de WhatsApp, por exemplo, e você cria um grupo 2, 3 dias antes, passou o evento, você encerra aquele grupo, também não ficava muita coisa.
E, além disso, começamos a criar outras coisas. Então, se você, naquela noite, está assistindo com a sua esposa, com o seu marido, enfim, com a sua família, e você quer pedir uma música, manda aqui pelo WhatsApp, interage com o vendedor, com a consultora, ela vai pedir uma música lá, aquela banda que está tocando, aquela dupla que está tocando, enfim, aquele cantor que está tocando, ele vai tocar a música para você, eu dedico essa música para o fulano, que está fazendo aniversário. Então, as pessoas precisam sentir-se valorizadas e esse relacionamento é importante. Tudo isso trouxe para nós assim, uma evolução na nossa produção, né? Nós chegamos a ter 15 vezes mais produção do que a gente teria num evento único com uma concessionária. Por quê? Porque você uniu o digital, né? A solução digital, por exemplo, como a ferramenta Zoom, mas não deixou de valorizar o relacionamento. Então, nós temos aqui que na nossa organização que a força de venda não deve ser substituída, né? Que o digital ele é meio, ele não é fim. Ah, mas vocês não têm aí um canal de vendas digital? Temos, claro que temos, né? Omnichannel. Temos canais de vendas digital, mas essa relação do cliente com o consultor, do cliente com o nosso representante, ela é fundamental, porque dentro do nosso mix de produtos é importante que você mantenha esse relacionamento. Então, graças a essa inovação, a essa criatividade, eu diria, né, nós conseguimos chegar a um volume muito superior àquilo que a gente produzia anteriormente e acabamos replicando em outros canais de distribuição, não só o canal de distribuição de vendas de automóveis, mas também de consórcio de imóveis, consórcio de serviço, de motocicletas, enfim, através de outros meios, porque a gente entendeu que era uma sacada legal em tempos de pandemia. Hoje as concessionárias estão abertas novamente, mas nós continuamos fazendo esse evento digital, porque o cliente não sai da sua casa, ele não sai da sua residência, ele interage com a sua família, participa. Espera aí, apertou aqui o negócio. Também. Bom, desliguei. Né? Ele participa ativamente. E os consultores, você pode me perguntar como é que ele fez para vender o consórcio naquela noite, interagindo pelo WhatsApp, por telefone, e aí sim, concretizava a venda pela plataforma digital, registrava lá, o cliente recebe digitalmente a sua proposta, assina digitalmente. Então, é um mix de você usar o digital como meio, né? Mas o relacionamento com o seu cliente ele é fundamental. Então, um pouco dessa nossa história que eu queria dividir com vocês aqui, Marcelo e companheiros. Legal, eu achei essa história fantástica. Ela fala daquilo que move a decisão de compra, que são as emoções, não são as opções, né? Às vezes as pessoas esquecem que a gente toma decisões baseadas nas nossas emoções. E, puxa, que iniciativa incrível, né? Porque você tinha tudo aí para ter uma parada geral e você, com criatividade, você manteve a mesma estratégia, mas com inovações muito mais humanas, muito mais conectadas aí com relacionamento e com as emoções. Então, super interessante, muito bacana. Eu vou passar um conceito, então, aí para vocês, e a gente vai entrar um pouco nesse tema, que é um tema que vai estar cada vez mais na pauta, né, do dia a dia nosso como gestores de vendas, que é o digital e o vendedor. Eu acho que o primeiro item aí, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a questão da prospecção, tá? Essa história de dizer que a prospecção, trazer novos clientes, vem de um único meio, puxa, a gente só consegue trazer pelo digital. Ou vamos parar todas as ligações telefônicas, vamos parar o porta a porta, não adianta mais fazer isso. Isso aí é uma grande besteira, né? Você tem para todos os tipos e todos os gostos. Então, nenhuma organização se concentra exclusivamente num único meio de prospecção. Eu não sei se vocês lembram, há algum tempo atrás, o Google fazendo anúncio em outdoor. Lembram disso? O Google fez anúncio em outdoor. Você podia olhar até que ele estava
ele estava pedindo para dar um Google. Deve ter funcionado, porque ele tirou agora ele já tinha parado, mas ele, há pouco tempo ele fez anúncios em outdoor. A Microsoft faz anúncios regularmente mandando e-mails, né? E Salesforce já me ligou, cold call, telefonando. Então, essa história de dizer que o digital resolve tudo, não vou interromper ninguém, ó, conversinha. Todo mundo que quer vender tem que usar todos os canais, inclusive o digital, mas não pode abandonar os demais canais. E aí eu estou te falando, Facebook, Google, Salesforce, todo mundo trabalha com isso. Não tem essa história. Segundo ponto, dependendo da etapa de decisão, a ação do vendedor é fundamental, ela é insubstituível. A ação de uma ligação, de um comentário, eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto, mas de compreender aquele momento do cliente, em que etapa ele está, o digital não faz isso. Existem sonhos a respeito disso, mas uma pessoa conversando com ele entende que fase, que etapa de decisão aquela pessoa está. Então, no processo de prospecção, claro que o digital tem um papel fundamental. Não estou aqui, né, pregando que a gente volte à idade da pedra. Eu só estou dizendo que não é tanto quanto estão se dizendo. O papel do vendedor continua sendo essencial. E segundo ponto, obviamente, você tem segmentos diferentes. Então, você tem gente jovem que compra tudo pela internet, tal, é um segmento. Mas você tem gente mais velha que tem alto poder aquisitivo e que está preocupado em trabalhar, em viver, em fazer outras coisas, e não está o tempo todo na internet. Então, essa pessoa precisa ser alcançada com outros canais de prospecção. Então, mensagem principal é: digital vendedor continua sendo peça absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Essa história de vamos substituir, isso é loucura total. Loucura total. Isso interessa à Amazon, que só vende, né, pelo digital, por enquanto. Né, por enquanto. Isso só interessa porque aí lá naquele lugar, o que acontece lá? A diferenciação é bem difícil. Então, existe um jogo de marketplace hoje que está vendendo essa ideia. Quem está vendendo essa ideia é o marketplace. Está vendendo uma ideia de que tudo tem que ser pelo marketplace. Mas lá no marketplace só tem um diferencial. É o preço. Então, quem vende mais barato, vende mais. Mas será que a gente quer entrar nesse jogo? Acho que não, né? Esse é um jogo ruim. E a taxa que o marketplace também cobra não é barata. Então, na prática, quando a gente vai pensar em como é que eu sustento a minha diferenciação, cada vez mais eu tenho que fazer um composto. Em algumas coisas eu uso digital, em outras eu preciso botar uma pessoa. Uma pessoa. Essa pessoa, ela vai substituir essa história de marketplace. Não, mas você bota lá, tem um monte de gente indo lá. Tem um monte de gente indo lá querendo o quê? Comprar o mais barato, compara tudo, bota todo mundo na mesma régua, mesmo que não esteja na mesma régua, e compra do mais barato. É esse lugar que a gente quer estar? Acredito que não. Por quê? Nesse lugar, o que acontece é a comoditização. Então, tudo fica igual. Então, você tem vários tipos de consórcio. Você tem vários tipos de balas, de candies, para várias aplicações. Assim como você tem cosméticos diferentes, né? Guilherme hoje está na farmácia. Assim como você tem, mas todos têm concorrentes. Mas alguém quer se comoditizar? Alguém quer virar uma commodity? Mesmo produtos que são commodity, o Guilherme vende aí acetona é uma commodity, mas ele faz lá, eu conheço a marca Farmax de acetona, tem uma marca. Se ele colocar isso no Amazon, se ele colocar no Marketplace, qual a diferença? Zero. Zero, absolutamente. Agora, se ele está bem posto num trade dentro de um ponto de venda, tem diferença sim. Tem diferença sim. E aí tudo isso aumenta a percepção de valor do cliente. Então, de novo, quero insistir com vocês sobre o ponto
de que, por mais que haja uma pregação por aí, né, de gurus, que eu tenho muita reserva de que o trabalho de vendas, de ligar para as pessoas, isso acabou, isso é conversa fiada. Conversa fiada, tá? Por quê? Porque tudo isso leva a uma comotivização, o seu produto começa a perder valor e você depois vai ter que se virar nos 30 aí para reduzir custos, onde não dá mais para reduzir. E aí, né, o que vai acontecer? Os marketplaces continuam dando gargalhada e você vai estar chorando, tá bom? Por fim, eu quero tocar um ponto que eu acho que é essencial dentro dessa jornada, que é a decisão de compra. A decisão de compra, as pessoas precisam decidir compra. Há algum tempo eu vi um amigo de uma grande indústria, de uma mega indústria, ela não é grande, ela é mega indústria, estava montando um marketplace. Poxa, eu quero montar um marketplace, porque o pequeno varejo vai comprar no meu marketplace. Então ele tem lá, poxa, eu quero comprar sabonete, eu quero ver lá quais são as opções, eu comparo, eu compro. Gente, isso não interessa para quem? Para a indústria, não. Acho que não. Você vai estar num lugar desse, você é uma ratoeira. Você está perdido. Pô, mas a gente vai alcançar cliente que a gente não alcançar, contrata mais vendedor. Se você entrar nesse lugar, você está perdido. Por quê? Porque você não controla o jogo. Você tem baixa influência sobre o jogo e sobre a compra. A ação pressupõe que a gente seja interrompido. Puxa, mas eu não quero interromper ninguém. Eu quero ser o mais, né? Eu quero que a pessoa veja o meu anúncio e me procure. Essa é uma conversa de gurus. Eu quero que a pessoa veja lá o anúncio, aí ela vai me procurar. Tem um monte de gente procurando consórcio. Vendo o anúncio lá no digital, não precisa de vendedor, ele vai ligar na central e a gente, né, vai vender fácil. Já pensou se fosse bom assim, né? Se fosse fácil assim. Tá ótimo. Nós temos que interromper o comprador. Nós temos que interromper. Por quê? Porque quando você interrompe um valor, uma proposição de valor, o sujeito para pensar. Ele para pensar e ele pode tomar uma decisão. Então, processo de venda pressupõe que você interrompa o comprador e surpreenda o comprador. O segundo ponto, você tem que entender o comprador. E o marketing digital não faz isso, ele simplesmente oferece preço. Entender é uma função humana. Então, o vendedor ele tem que, de fato, conversar. Ah, Marcelo, mas nem todo vendedor faz isso. Bom, então nós temos que treiná-los. Porque, senão, de fato, eles vão ser substituídos pelo marketing digital, né? Pelos robôs. Mas compreender exatamente o que aquela pessoa quer, exatamente o que aquela pessoa deseja. Tem uma empresa que a Amazon comprou que chama Zappos. Eu li o livro deles, né? Do fundador, é muito interessante. E ele fala sobre felicidade, né, o nome do livro. Basicamente é uma empresa onde as pessoas são felizes dentro da empresa. Ele contrata as pessoas, olha, todo mundo vem aqui para um treinamento para ser contratado. Faz o treinamento e ele oferece $2.000 para a pessoa ir embora. Você quer ir embora? É só pedir para ir embora que eu vou te dar $2.000. Na bucha, na hora. Já pensou? Só fica quem quer ficar. Então, eu falei, não, eu prefiro não pegar os dois, eu prefiro trabalhar aqui. É um lugar bem diferente lá. Mas eles hoje eles assumiram um papel de protagonismo na venda de sapato pela internet. A venda é feita pela internet, mas adivinha, qual é a força deles? É o atendimento de vendedores. Essa é a força deles. É feita pela internet? A pessoa faz o pedido pela internet, faz o pedido pela internet. Mas a pessoa recebe lá 10 pares de sapato, na hora de escolher, não sabe o que fazer, liga, tem uma central de atendimento que a Amazon comprou. Totalmente humana, totalmente emocional. Resolve os problemas do cliente que não tem nada a ver com o sapato, eles resolvem. É uma história muito interessante. Zappos, se alguém quiser pesquisar, é muito interessante. Por quê? Porque eles procuram entender os clientes. Isso é função do vendedor. O vendedor tem que entender o momento do cliente. E, por fim, ele tem que adaptar a oferta. Veja, se você confiar exclusivamente no marketing digital para o teu ciclo todo, como é que você vai entender e adaptar? Você só consegue adaptar para aquilo que você entendeu do cliente. Então, o cliente te explica,
o cliente coloca para você a situação, uma nova situação. Eu estou fazendo um projeto aí interessante para uma montadora, e a gente começou a fazer o projeto, e aí eu entendi melhor aonde é que estava o ganho, ponto de ganho de vendas, de oportunidade. Eu adaptei o projeto depois que eu entendi. Nós não estamos entregando o que a gente combinou no contrato. Nós estamos entregando mais, uma coisa um pouco diferente do que a gente combinou no contrato. Por quê? Porque no meio do processo, o vendedor, no caso sou eu, né? Nesse caso, vendedor de caminhão e ônibus, eu olhei e falei assim, puxa vida, está faltando 2 pedaços aqui. Conversei com o cliente, falou, Marcelo, você entendeu, a gente queria muito resolver isso, a gente não sabe exatamente como. Eu falei, puxa, eu vou resolver para você, vou adaptar o projeto e vou resolver. Isso é feito pelo vendedor, mesmo que ele esteja vendendo autopeças. Então, ele liga e aí ele entende que aquela mecânica, por exemplo, ela está precisando, nesse momento, não é de desconto, ela está precisando de um pouco mais de prazo. Esse entendimento é feito por uma pessoa. E aí, é isso que gera ação. Tá legal, pessoal? Então, minha contribuição sobre esse ponto é a seguinte. Invista pesadamente na sua força de vendas. Não imagine que eles são coadjuvantes do processo. Eles não são. Eles são os protagonistas. Na história do Cirelli, fantástica, ele deu protagonismo. Quando ele deu protagonismo à equipe de vendas, o marketing digital serviu à equipe e turbinou os negócios. 15 vezes mais resultado do que eram feitos anteriormente. 15 vezes. Quem assistiu na reunião passada e viu o pessoal na verdade, o Rafael, da Oscar, ele lançou lá, né, um programa também muito similar, onde deu todo o protagonismo para a força de vendas. Deu todo o protagonismo, utilizando tecnologia para servir a força de vendas. Resultado? Fantástico. Similar a esse. Tá ok, pessoal? Então, é isso. O protagonismo não deixa a tecnologia servir vendas. Esquece essa história de que a tecnologia vai substituir, porque nós vamos estar mortos no dia que isso eventualmente acontecer. Porque as pessoas querem falar ainda com pessoas e precisam de tudo isso aqui. Ser interrompidas, serem compreendidas e receber alguma coisa adaptadas a elas. Tá ok? Esse é o último módulo, né, que a gente está apresentando aqui. E eu quero deixar agora aberto para perguntas. Então, tem algumas perguntas aqui, vamos ver. Botar, né, os óculos aqui para ver. Agora eu estou vendo que são 3, né? Eu vi que estava vermelhinho, não sabia quais eram. Então, tem uma pergunta aqui que é: como focar quando temos 50 linhas de produtos, onde temos pelo menos 20 com grande importância para a organização? Fábio, quer responder em 1 minuto? Bom, tem uma situação semelhante. Nós temos mais ou menos 100 SKUs, 25 deles geram 80% do faturamento da empresa. Então, uma concentração grande também, e não dá para descartar os outros, e os 25 você precisa acomodar. Então, se você tem 50 produtos e 20 são fundamentais, acho que o primeiro passo é entender, eu não sei se é business to business ou business to consumer, né, se é produto de consumo ou para outros negócios, mas acho que a segmentação é a resposta, né? Você tem que entender a expectativa de onde são colocados esses 20 produtos, se cabem no mesmo canal, no mesmo ponto de venda, ou se são clientes que você tem que atender, mas a estruturação e a segmentação, ela vai responder aonde você vai colocar esse produto, para que consumidor, e onde esse consumidor busca o seu produto, porque não cabe em todos os lugares, todos os produtos. Então, assim, se você está falando de um produto de supermercado, a gôndola não é elástica, eu dependo do checkout, o checkout é pequeno, a gente tem que fazer escolhas. Então, se esses 20 são muito importantes, eles devem ter o seu lugar, né, de reinado, né? Então, ele deve ser muito importante num canal X ou num cliente X, e você tem que segmentar a forma como você atua neles e suportá-los adequadamente, porque, afinal de contas, ele deve gerar
o Pareto na sua empresa, né? Deve ser os 80% de faturamento da empresa. E no meu caso, como eu não conseguia segmentar isso no mercado, eu fiz por calendário, como eu expliquei, né? Então, se você tem 20 produtos, de repente faz 5 deles no primeiro trimestre, faz 5 deles no segundo trimestre, e você tem 20 no total do ano, com trabalhos mais elaborados, mais aprofundados, e você consegue trabalhar os 20. Se você temporizar isso, agora, se você tem que fazer todos ao mesmo tempo, eu faria segmentação de mercado, trabalhando com diferentes papéis por canais, e dentro dos canais você segmentar os clientes ou você segmentar os pontos de venda para você entender onde você vai colocar aquele produto, né? Tem clientes meus, por exemplo, no canal Farma, que não quer ter produto com açúcar, né? Não quero ter produto com açúcar. Pô, mas o canal Farma tem produto de açúcar. Não, mas esse cliente não quer. Então, você tem que entender a segmentação e também a respeitar a limitação dos clientes, né? Então, não sei se eu te ajudei, mas, de novo, acho que a segmentação e a estruturação de como você vai ao mercado e a expectativa que você tem de execução dessas 20 linhas de produto é a resposta. Eu acho que você tem razão, viu, Fábio? Eu apoio aí, eu acho que é isso mesmo. Essa é a estratégia básica para ser avançada. Tem uma pergunta aqui do Renato. Existem empresas de e-commerce americanas que vendem mais de um produto para o cliente, garantindo a devolução do dinheiro para ela escolher o produto com a melhor experiência possível, visando ter uma melhor experiência humana para tirar dúvidas e dar satisfação. Será que podíamos usar essa prática no Brasil? Eu vou tentar responder, né, Renato? Eu não sei não, cara. Aqui no Brasil, eu vou dizer para você, a gente tem uma maturidade muito, muito pequena ainda como consumidores, e a lei ela tem uma aplicação muito falha, né? Então, existe Estados Unidos tem uma coisa que é muito legal, as pessoas falam, poxa, Estados Unidos as pessoas confiam mais nas outras, o pessoal é mais ou menos, tá? A questão dos Estados Unidos é que se um sujeito é um golpista, é um vigarista, ele é preso, ele é condenado, ele fica preso na cadeia, né? E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil isso não acontece. O vigarista, ele apronta, né? Ele dá golpe e fica solto. Então, eu acho que essa diferença entre Estados Unidos e o Brasil talvez vá restringir um pouco a qualidade ou as possibilidades de benefícios e serviços, né, para as pessoas, infelizmente. Infelizmente, a gente não está falando da nossa, da gente, né? Mas a verdade é que aqui a gente tem uma justiça muito falha, lei muito confusa, e aí não preciso, né, poderia citar aqui em exemplos, mas desnecessários, né? Todo mundo já conhece os exemplos. Então, de pessoas que realmente aprontaram aí e não aconteceu nada. Então, eu ainda acho que a gente vai trabalhar muito a questão da experiência, sim. A gente tem se esforçado até para estudar um pouco isso, a importância da experiência no negócio, mas isso em algumas camadas muito específicas da população. Essa coisa de você entregar produto e depois o sujeito não gostou, devolve e faz assim, é uma prática antiga lá nos Estados Unidos, no Japão e tal, e aqui no Brasil eu acho muito difícil isso aí se expandir por esse motivo, tá? Essa é a minha percepção.